Bom dia, gente linda desse canal de meditações motivacionais. São 5 horas da manhã, isso aí. Tô aqui com café, né? Tô aqui até meditando na palavra de Deus, aqui na cozinha de casa. Poderia ter gravado em qualquer lugar, né? Mas eu falei, vamos lá gravar, porque a gente precisa falar da palavra de Deus. E hoje eu tava pensando, eu vi uma ministração do André Fernandes esses dias, e tá martelando na minha cabeça. Que tá lá em João 9, 6, 7, né? Hoje é dia dos namorados, pessoal que tem namorado aí, seus eternos namorados, seus casados, seus namorados. Deus abençoe vocês, que tenham um dia abençoado. Mas, vamos voltar para a palavra, nossos 5 minutinhos aí. João 9, 6 e 7. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que o significado é o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Se você pega o primeiro versículo aí, fala assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, assim, os discípulos, segundo os historiadores, até nessa ministração do André, ele fala, André Fernandes, ele fala que os historiadores, né, pesquisando ali sobre esse evento, era muito comum na época quem nascia com uma deficiência ser considerado amaldiçoado, como se ele tivesse pecado, como se sua família tivesse pecado, como se fosse uma maldição familiar. E nesse caso aqui não foi diferente. E aí os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem é que pecou? Foi os pais dele? Foi ele? Aí Jesus fala, não, nem ele, nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta e eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. E aí, uma parte muito interessante que ele fala, isso ficou na minha cabeça, é que era comum quando passava um cego, quando passava o leproso tinha que andar com um sininho, né, para ninguém chegar perto dele, porque ele ficava à margem da sociedade, ele ficava fora do ambiente, né, porque não podia ter contato ali com as pessoas para não contaminar as pessoas. Com a mesma coisa era com um cego, um deficiente. Eles tinham muito costume de escarrar e cuspir no chão, como sinal de maldição. Ah, tá vindo maldito, esse é maldito. Não é à toa que a primeira ideia que veio na cabeça dos discípulos apóstolos de Jesus, Jesus, quem que é que pecou? Foi eles ou foi o pai deles, né? Então, na cabeça da população, eles já eram amaldiçoados. E teve outras curas de cegos na Bíblia. Mas essa em específico, Jesus, ele escarrou no chão. Fez um lodo ali, cuspiu no chão, né? Fez um lodo e passou a saliva com o lodo no olho desse cego. Que era um cego de nascença, como diz a Bíblia, lá em João 9, tá? Nós estamos em João 9. E ele passou nos olhos desse cego. E esse cego, ele mandou ainda que esse cego fosse lavar lá no tanque de Siloé, porque alguns pregadores, alguns historiadores falam que tem uma distância de quilômetros, né, de ginásios, né. Então, além de ser cego, tem essa dificuldade, porque a cura, ela tem uma necessidade, tem um esforço aí para que a pessoa empreenda para poder receber, né. Tem que ter fé, tem que querer, transformação de Deus a pessoa tem que buscar, libertação a pessoa tem que buscar. Não é simplesmente falar assim, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, e não fazer nada para isso. Então ela tem um custo, né? Mas voltando aqui na palavra que marcou muito, ouvindo o André falar sobre isso, o André Fernandes, ele fala assim, que era comum escarrar no chão e entender por amaldiçoado, e Jesus usou da mesma forma da maldição, escarrou no chão, e passou no olho dele, para ele entender
que o instrumento de dor dele passou a ser o instrumento de cura. Porque, na verdade, aonde há vergonha, a dupla honra, como diz a palavra de Deus. Mas não só isso. Deus, ele tem poder, né, para pegar a nossa maior dor, nossa maior dificuldade, o nosso maior trauma e transformar em bênção para as nações. E transformar em bálsamo para as nações. Qual é a sua maior dor? Qual é a sua marca aí? A cegueira foi sua marca de ser chamado de amaldiçoado, de sem sorte, de praguejado? Qual que é a sua maior dor? Deus, ele está perguntando para você hoje. Deus pode pegar essa sua maior dor, abandonado, rejeitado, sem pai, sem mãe, sem estrutura familiar, talvez sem uma ajuda de alguém, ou talvez tem problema com algum vício, eu não sei qual que é a sua maior dor. Ou é problema físico, mental, psicológico, né? Eu não sei, mas eu tenho certeza. Qual que é o seu maior trauma, né? Um abuso, uma violência, um abandono, uma rejeição. Deus, ele tem poder de pegar seu maior problema e transformar em bálsamo para as nações. Então, aquilo que é a sua maior dor, aquilo que é o seu maior embate aí, o seu maior peso, Deus, ele tem poder para transformar isso em bênção para as nações. Essa é a mensagem de hoje. Passa para a galera que realmente nós temos essas meditações diárias, nós temos esse momento aqui da palavra de Deus. E se eu não te motivar, eu não cumpri o meu papel. Então, manda pro pessoal, tem um dia massa, curta aí com seus namorados, com seus casados, com seus eternos namorados. E bom dia!